Você já sentiu que não estava realmente sozinho? Não importa se é madrugada, se você está no seu quarto, ou caminhando por uma rua vazia. De repente, algo muda. O ar parece mais pesado, sua pele arrepia sem motivo, e você tem aquela estranha certeza de que algo está ali, observando. Você se vira, olha ao redor, mas não vê ninguém. Mesmo assim, a sensação permanece. E por mais que você diga a si mesmo que é apenas impressão, alguma parte sua sabe que não é bem assim. A ciência diz que isso pode ser um reflexo ancestral, um resquício de um instinto antigo. Quando éramos caçados, qualquer presença invisível podia ser uma ameaça. Nosso cérebro se adaptou a detectar o olhar de predadores antes mesmo que fossem vistos. Mas, e se esse instinto ainda está aqui por um motivo? E se essa sensação de estar sendo observado não é ilusão, mas sim lembrança? Lembrança de que algo ou alguém sempre esteve ali. Desde os tempos antigos, o ser humano desenvolveu um instinto sutil, mas poderoso. É aquela inquietação silenciosa que surge mesmo quando tudo parece calmo. Um frio que percorre a espinha, uma pressão no peito, uma urgência inexplicável de virar o rosto. Como se algo estivesse ali, te olhando, esperando. A maioria ignora. Outros tentam explicar. É só cansaço. É coisa da cabeça. Foi o vento. Mas e se o que você sente for real? E se houver algo, além do que os olhos podem ver, te acompanhando desde sempre? Esse instinto não é um erro. Ele é um alarme espiritual, um sensor ancestral que continua funcionando porque algo ainda precisa ser percebido. Você sente, você sabe, só não consegue explicar ainda. Você já percebeu como o silêncio às vezes parece cheio? Você entra em um cômodo vazio, sem nenhuma presença visível, mas algo dentro de você hesita. Seu corpo se movimenta normalmente, mas sua mente começa a escanear o ambiente, como se procurasse por uma presença que não pode ser vista, apenas sentida. E então você escuta o nada. Mas é um nada que parece carregar alguma coisa, como se o próprio vazio estivesse te observando. É nesse momento que a lógica falha, porque a razão diz: você está sozinho. Mas o corpo e a alma discordam. E esse conflito é sutil, mas constante. Ele aparece quando você está deitado, prestes a dormir, e tem a impressão de que algo está parado ao lado da cama, ou quando caminha sozinho à noite, e seu passo acelera sem motivo, ou quando você tem uma ideia, um pensamento, e logo em seguida sente que aquilo não veio de você. Quantas vezes você já parou e pensou: por que estou sentindo isso? Por que estou pensando nisso agora? Talvez a pergunta real não seja por quê, mas sim quem está aqui comigo. Porque mesmo que o espaço pareça vazio, alguma coisa ou alguém está sempre observando. Seu cérebro foi moldado para detectar olhos, mesmo onde não existem. É um instinto antigo. Sobreviver dependia disso. Mas o mais estranho, esse instinto ainda está ativo. Você sente olhares, mesmo no vazio. Você hesita, sem saber por quê. E algo dentro de você sussurra: tem algo aqui. Pesquisas recentes mostram algo perturbador. Seu cérebro reage como se estivesse sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto. Batimentos mudam, músculos se contraem, a respiração fica sutilmente diferente. É como se o corpo respondesse a uma presença invisível. E o mais inquietante, essa reação acontece mesmo em ambientes monitorados, com total ausência de outros seres humanos. Ou seja, não é só imaginação, é algo enraizado, programado. Mas por quê? Porque o seu corpo responde como se alguém, ou algo, estivesse te observando, quando todos os sentidos dizem que não há ninguém ali. Talvez seus sentidos não estejam percebendo tudo,
Na física quântica existe um fenômeno real e assustador. Chamam de efeito do observador. Quando uma partícula é observada, ela muda de comportamento. A simples presença de alguém olhando faz a realidade se transformar. Agora pense bem. Se algo tão pequeno quanto uma partícula muda só por ser observado, o que acontece com você? Será que sua vida, seus pensamentos, suas decisões também são moldadas por um olhar invisível? Será que o ato de ser observado está criando a sua realidade, momento por momento? E mais, quem está fazendo essa observação? Vivemos acreditando que existe um lugar seguro, a mente, um espaço fechado, silencioso, onde ninguém entra. Mas e se isso for apenas uma ilusão? E se você nunca estiver realmente só? Nem mesmo dentro da sua própria cabeça? A cada pensamento que você tem, a cada impulso que surge do nada, você sente que está no controle. Mas algo ali te observa. Não julga, não responde, só assiste. E o mais estranho, você sente isso. Talvez sempre tenha sentido. Alguns filósofos e místicos antigos diziam que a consciência não nasce em você. Ela passa por você. Você não seria o pensador, mas sim o observado. Como se sua mente fosse apenas uma janela e algo, lá atrás, assistisse em silêncio. Essa consciência não fala, não interfere, mas está lá, testemunhando tudo. Suas escolhas, suas dúvidas, seus medos mais íntimos. E o mais inquietante, ela não está do lado de fora, ela é parte de você, mas você nunca a controla. Já teve um pensamento estranho, que simplesmente apareceu, sem motivo, sem contexto, como se tivesse sido colocado ali. Ideias que surgem do nada, vontades que você não entende, intuições tão fortes que parecem vir de outro lugar. A ciência chama isso de processamento inconsciente, mas os antigos chamavam de influência espiritual, ou de voz interna guiada por algo maior. A verdade? Talvez nem todos os seus pensamentos sejam realmente seus. E se esse alguém que observa não estiver fora de você, nem dentro? E se estiver por trás de tudo, não apenas vendo sua vida, mas vendo o próprio mundo acontecer? Como se a realidade fosse um palco e tudo, absolutamente tudo, só existisse porque está sendo observado. Você, suas escolhas, até o tempo. Talvez o que chamamos de vida seja só o reflexo do olhar de algo que nunca pisca. Desde que nasceu, você foi condicionado a pensar que está no controle, que pensa por si mesmo, que suas decisões são suas. Mas e se tudo isso for apenas um reflexo? E se você for o personagem de uma história que alguém ou algo está assistindo? Você sente isso quando hesita sem razão, quando muda de ideia no último segundo, quando olha ao redor e sente que tem algo ali, só que fora do alcance da lógica. E se o verdadeiro mistério nunca foi o que está lá fora, mas sim porque você sente que está sendo visto o tempo todo? E se você não fosse apenas observado, mas fosse o único que ainda não estava olhando de volta? Você vive, sente, escolhe, erra, sonha, e tudo isso parece vir de dentro. Mas e se esse dentro fosse só uma ilusão? E se o verdadeiro você fosse aquele que está observando tudo isso acontecer? O personagem sente dor, dúvida, apego, mas o observador apenas assiste. Ele não julga, não reage, ele apenas percebe. E é aí que mora o segredo. A verdadeira liberdade não está em controlar o que você pensa, mas em saber que você não é o que pensa. Quando você começa a observar de volta, quando percebe os padrões, os pensamentos, os impulsos, e não se identifica mais com eles, um portal se abre. O mundo que parecia fixo começa a rachar. As certezas se dissolvem. O ego entra em colapso
E no silêncio entre um pensamento e outro, você sente algo que sempre esteve ali. Um vazio. Mas não qualquer vazio. Um vazio cheio de consciência. E é nesse instante que você entende. Você nunca foi o corpo. Nunca foi a mente. Nunca foi o personagem. Você era, e sempre foi, o olho por trás dos olhos. O que vê, o que percebe, o que acorda. A pergunta final não é mais quem está me observando, mas sim quem sou eu, agora que comecei a observar também.